As alergias alimentares tardias, elas acontecem quando nós temos uma situação em que o nosso intestino perde a sua permeabilidade, tá? Perde a sua permeabilidade. E passam alimentos, fungos e bactérias para o sangue, fazendo com que o nosso guardião interno, nosso sistema imunológico, ele reaja. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Tudo bem? Essa live é uma live muito marcante, mas sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar especificamente a respeito de como que surgem as alergias alimentares tardias. Mas antes de fazer isso, eu preciso explicar para algumas pessoas que estão chegando agora nessa discussão a respeito do que vem ser as alergias alimentares tardias. Então, basicamente, a gente pode falar assim, que existem dois tipos de alergias alimentares em relação ao tempo em que elas se manifestam. Existem as alergias imediatas, que são aquelas que se manifestam imediatamente após a pessoa ingerir o alimento, que o exemplo mais clássico que a gente tem é aquelas pessoas que comem um crustáceo, um camarão, e 30 minutos depois o rosto está todo inchado, tem uma asma, pode ter uma situação até de risco de vida. E existem aquelas alergias que a pessoa ingere o alimento e os sintomas relacionados à inflamação alérgica vão se manifestar horas depois, 3 horas depois, 6 horas depois, 12 horas depois, 24 horas depois, 36 horas depois, 48 até 72 horas depois. E aí fica muito difícil. Tanto os portadores das alergias alimentares tardias, como os médicos que assistem as pessoas que têm esses problemas, conseguirem perceber essa relação. Porque fica uma coisa muito distante. Você imagina, você comeu um alimento hoje, ele te dá uma reação 2 dias depois, ou 24 horas depois, e você está comendo esse alimento todos os dias, e ele fica dando reações 2 dias depois. Como é que você vai perceber que a reação de hoje é relativa ao alimento que você comeu 2 dias atrás? É muito difícil, é necessário ter um método, é necessário ter o conhecimento de que existe esse problema para que você consiga ajudar as pessoas. Mas antes de entrar propriamente nesse tema e aprofundar esse tema, eu queria chamar a atenção de você o seguinte: as alergias alimentares tardias, elas são muito frequentes. As alergias imediatas, as anafiláticas, elas são pouco frequentes. Elas são relativamente raras. As alergias alimentares tardias, elas são muito frequentes. Mas muitas vezes elas não são tratadas na sua causa. Na grande maioria das vezes, elas são tratadas sintomaticamente. Então, como que se manifestam as alergias alimentares tardias? Todas as vezes que uma pessoa tiver um problema de saúde que termine em it e que fica se repetindo, com muita frequência, e essa pessoa está tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, antialérgico, antihistamínico, às vezes até mesmo ansiolítico, antidepressivo, tá? Porque isso está acontecendo com muita frequência, chegando a perturbar a saúde emocional e mental dela, a gente tem que pensar na possibilidade de que tem alguma coisa produzindo isso daí. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm rinite, sinusite, bronquite, até mesmo amidalites, colites, esofagites, gastrites, e que essas pessoas ficam sem ter um diagnóstico, sabe? Elas fazem os exames, olha, você tem essa ite, você tem essa gastrite, mas assim, não tem uma causa, não é H. pylori, né? Não é, enfim, não se sabe a causa, né? Porém você está tendo o sintoma, ele é recorrente, ele obriga você a tomar remédios. Muitas e muitas vezes as pessoas que têm essas alergias alimentares tardias, essas alergias elas ficam mudando o foco de ação dela. Por exemplo, a pessoa tem um período que ela tem sinusite, no outro período ela deixa de ter sinusite, ela tratou a sinusite com antibiótico, com corticoide, enfim, aí ela passa a ter uma enxaqueca. E aí
ela trata essa enxaqueca e começa a ter uma gastrite, ou começa a ter uma colite, começa a ter a síndrome do intestino do colo irritável. Então, muitas pessoas que são portadoras de alergias alimentares tardias, elas vivem alternando em várias ites. Isso faz com que essas pessoas acabem indo em muitos médicos, tomando muitos remédios, e muitas vezes essas pessoas são consideradas pelos seus familiares, pelos seus cônjuges, como portadoras de hipocondria. Nossa, essa pessoa vive tomando remédio, essa pessoa vive doente. Puxa vida, essa pessoa não para de estar doente o tempo todo. Uma hora é gripe, uma hora é sinusite, uma hora é bronquite, uma hora é enxaqueca, uma hora é colite, uma hora é gastrite, outra hora é esofagite. Por quê? Porque essa pessoa tem alguma coisa que está produzindo um estado inflamatório contínuo nessa pessoa. E eu digo para vocês uma coisa assim que está acontecendo hoje, e eu acho um negócio muito interessante, da hora, é porque muitas sociedades médicas estão começando a perceber esse papel do protagonismo do intestino, do aparelho digestivo na medicina, gerando outros problemas. Só para vocês terem uma ideia, esse mês eu participei de 2 reuniões importantes, uma em São Paulo, que foi conduzida pelo Sírio-Libanês, onde se discutiu psiquiatras, gastroenterologistas, nutricionistas, endócrinos, geriatras, neurologistas, o papel que o intestino tem afetando o cérebro das pessoas. Ou seja, a medicina das academias, da USP, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, começa a perceber o papel que o aparelho digestivo tem, em especial o intestino, como protagonista de uma série de problemas de saúde que estão sendo tratados sintomaticamente. Né? Então, o papel que as alergias alimentares tardias têm hoje na geração de vários problemas de saúde crônicos é muito grande. Em especial, aqueles problemas que, digamos assim, não têm uma lesão estrutural. Ou seja, não é um câncer, não é um tumor, não é uma úlcera, enfim, não é uma lesão destrutiva. Esse que é o grande problema das alergias alimentares tardias. Elas gritam muito, as pessoas referem que os sintomas são muito intensos, mas quando você faz ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, raio-x, não encontra nada. E aí essas pessoas ficam numa situação em que a credibilidade delas fica ameaçada perante os médicos, porque os médicos estão em busca de uma patologia, uma doença que gere uma lesão estrutural, mas não encontram essa lesão estrutural. Então, será que isso está na cabeça das pessoas? Né? Então, esse é um dos grandes problemas das alergias alimentares tardias. É que elas geram inflamações, essas inflamações elas ficam girando em sistemas, elas acometem o sistema respiratório, elas acometem o sistema nervoso, elas acometem o sistema muscular, ligamentar. Muitas pessoas que têm reações a diversos alimentos, elas são portadoras de fibromialgia, por exemplo. Quando você retira aquele alimento, aquele conjunto de alimentos que está desencadeando reações inflamatórias no sistema nervoso da pessoa, elas tendem a melhorar da fibromialgia. Muitas pessoas que são portadoras de enxaqueca, elas têm problemas com alimentos. Quando você retira os alimentos da dieta dessas pessoas, elas tendem a melhorar. Muitas vezes tendem a resolver, passam a não ter mais o problema de dor de cabeça, né? De enxaqueca, né? Que é um problema neurológico complicado, pode levar as pessoas, inclusive, a terem internações. Né? Então, essa questão das alergias tardias, ela é um tema muito importante na medicina de hoje, do século XXI, está sendo reconhecido como uma questão importante. Hoje, essa questão da conversa que existe entre o intestino e o cérebro, que é chamado de eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, é um ponto muito importante que já era reconhecido por sociedades tradicionais médicas que eu frequentei no século passado, né? Que era a Academia Americana de Medicina Ambiental, a Academia de Medicina Funcional, que é a Academia de Ecologia Clínica, né? Então, na verdade, esses médicos do passado já percebiam essa relação que existia entre o intestino e o cérebro, a participação que os alimentos têm no sentido de promover inflamações que podem
afetar o nosso organismo à distância. Porém, isso não era, assim, digamos, muito bem compreendido num passado não muito distante, e hoje essa compreensão aumentou muito, né, ao ponto de, como eu falei para vocês, instituições como o Sírio-Libanês promoveu uma discussão no qual se discutiu todas as evidências dessa relação que existe entre o intestino e o cérebro. Então, o que acontece? Por que essa questão do intestino é tão importante? Para vocês terem uma noção da importância do intestino nas nossas vidas, né, e o papel que ele tem nessa questão das alergias alimentares tardias, vamos pensar o seguinte: o nosso intestino delgado, ele é um órgão que ele é inacessível à endoscopia, ou seja, a gente não consegue ver o que está acontecendo no intestino delgado pela endoscopia, e nós não conseguimos ver o que está acontecendo no intestino delgado pela colonoscopia, ou seja, 2 exames de imagem super importantes para a gente saber o que está acontecendo no aparelho digestivo, não alcançam o intestino delgado. O intestino delgado, tudo bem, Fábio? O intestino delgado, ele é um buraco negro na medicina, onde a gente consegue acessar ao que está acontecendo nele através de meios indiretos. Através de meios que não são diretos, são meios indiretos. E aqui eu vou falar um pouco deles, mas não é o foco da nossa conversa hoje. Numa outra oportunidade a gente vai falar a respeito dos métodos que a gente tem para poder entender o que está acontecendo de errado no nosso intestino. O nosso foco hoje é falar sobre como surgem as alergias alimentares. Eu estou contextualizando vocês a respeito da importância das alergias alimentares tardias, o que elas podem fazer, gerando múltiplos sintomas respiratórios, digestivos, neurológicos, musculares, comportamentais, tá? As alergias, elas impactam, batem em várias portas, tá? E eu vou falar para vocês a respeito, assim, qual o propósito, tá, meu como médico, nutrólogo, tá, de criar uma clínica na Amazônia voltada para diagnosticar e tratar alergias alimentares tardias. E por que essa clínica tem o nome de Sinai? Já me perguntaram várias vezes, por que o nome Sinai? O senhor é evangélico? O senhor é judeu? Enfim, por que Sinai? Bem, a resposta ela não é linear, tá? Sinai, o nome da clínica Sinai, ela foi idealizada primeiro como um anagrama, tá? Sistema de Imunoterapia, Nutrição, Alergia e Infravermelho. É isso que quer dizer Sinai. Porém, Sinai, tá, é também um local onde, pela primeira vez na história do mundo ocidental, se falou de que alimentos poderiam causar problemas de saúde graves, ao ponto de serem proibidos na história da humanidade, que é a história que acontece no Êxodo do Velho Testamento, e que é escrito num livro chamado Levítico. No Levítico existem umas proibições para se consumir alguns alimentos, porque esses alimentos eram percebidos pelos médicos, que também eram sacerdotes, que também eram sábios, que também eram líderes de comunidade, que aconselhavam as pessoas no Levítico a ter um estilo de vida saudável e ético, moral, nutricional, que fizesse com que essas pessoas tivessem uma vida boa, tanto individual como social. Então é no Levítico, que foi escrito no deserto do Sinai, que pela primeira vez é colocado lá uma proibição: não se comer, por exemplo, frutos do mar, em especial crustáceos, camarão, caranguejo, né? Por quê? Por que os médicos antigos, há 5.000 anos atrás, proibiam a comunidade judaica que estava em deslocamento do Egito para Israel de comer crustáceo, de comer camarão, de comer caranguejo? Porque esses médicos percebiam, gente, que algumas pessoas que comiam os crustáceos, que comiam o camarão, essas pessoas tinham reações e passavam mal, algumas morriam. Eles não sabiam por que acontecia isso. Foi necessário praticamente 5.000 anos para a gente descobrir
que existem mecanismos imunológicos que algumas pessoas desenvolvem alergia ao camarão e que se elas comerem o camarão elas vão morrer, ou vão passar muito mal, vão ficar com asma, rinite, sinusite, bronquite, ou vão ter um choque anafilático e correr risco de vida. Naquela época, os médicos simplesmente percebiam que algumas pessoas dessa comunidade que estava em deslocamento do Egito para a Terra Prometida, quando comiam crustáceos, essas pessoas poderiam ter reações que poderiam levá-las à morte. E como nessa comunidade uma pessoa, uma vida humana era muito importante, como não se sabia distinguir quem era, digamos assim, suscetível de ter essa reação ao camarão, ao caranguejo, ao crustáceo, então os sacerdotes, que eram médicos também, eles simplesmente proibiram o consumo de crustáceos. Está lá no Levítico. Não se deve consumir crustáceo. O povo semita, né, não, é recomendado não consumir crustáceo. Uma outra recomendação do Levítico é também não se comer carne de porco. Né? Por quê? Porque o que acontecia? Os judeus, eles eram um povo nômade. E grande parte deles eram criadores de carneiro. Então eles ficavam mudando de cidade para cidade. E o carneiro era uma fonte de proteína para eles importante. Então o que acontece? Às vezes eles passavam numa comunidade que criava porcos. E eles observavam que nessa comunidade tinham pessoas que tinham problemas, que na época eles viam como problemas espirituais. Daí que surge aquele conceito do espírito de porco. Né? As pessoas tinham convulsão, tinham demência, gente nova tinha demência, tinha convulsão, ficava atormentados, enlouquecidos, porque essas pessoas tinham as doenças, a doença chamada cisticercose, que a gente só veio descobrir praticamente no século passado, no início do século passado, que é uma doença que resulta de se comer carne de porco não devidamente cozida ou assada, e que tem os ovinhos do verme cisticercos, que causa cisticercose, causa uma doença neurológica grave. Né? Grave. Então, o que acontecia? Os sábios, eles não sabiam o que acontecia, o que determinava aquela doença, mas eles percebiam que quando as pessoas que eram sensíveis ao camarão comiam camarão, aquilo ali poderia, para algumas pessoas, produzir sintomas muito graves e até mesmo a morte. E que nos povos que se comiam porco, havia a ocorrência de doenças neurológicas, que eles achavam que eram doenças espirituais, que era o espírito de porco, né? Daí surge o conceito do espírito de porco, né? Na história da humanidade, que na verdade era causado pelo verme que estava na carne do porco, e as pessoas comiam aqueles ovos que iam para o cérebro das pessoas e causavam lesões degenerativas no cérebro. Hoje a gente sabe que no caso do camarão isso resulta porque existem pessoas que desenvolvem alergia a frutos do mar, tem alergia que é a alergia imediata, e no caso das pessoas que têm doenças neurológicas pelo porco, é uma infestação cerebral, ok? Então, baseado nessa história, tá, do Sinai, que foi a primeira vez que se percebeu esse potencial ofensivo dos alimentos e tal, eu achei que seria interessante usar o anagrama, tanto no sentido de falar sistema de imunoterapia, nutrição, alergia infravermelho, que é o que a gente faz na Sinai. É um sistema, porque a gente tem um protocolo para avaliar as pessoas que têm problemas imunológicos, em especial voltados à questão da nutrição. O nosso foco é usar a nutrição como estratégia terapêutica, alergias a alimentos e a questão do infravermelho, que é uma tecnologia que a gente usa para avaliar a inflamação do corpo das pessoas que têm alergias alimentares. Né? Então, o propósito da Sinai é diagnosticar. Obviamente que a gente na nutrologia cuida de outras coisas, mas o propósito primeiro da Sinai é diagnosticar e esclarecer para as pessoas portadoras de alergias alimentares tardias. Essas pessoas que têm sofrimentos muito longos, de repetição, contínuos,
diversificados, pessoas que têm múltiplos sintomas, que já fizeram múltiplos exames, que têm a síndrome do colo irritável, que têm enxaqueca, que tem uma dermatite que não sara com nada, que tem uma alergia respiratória que não se sabe qual é a causa, né? Que tem uma asma que não foi esclarecida a causa. Para essas pessoas, a SINAI tem as suas portas abertas e estão direcionados todos os nossos esforços das pessoas que trabalham com a gente, desde as enfermeiras até o administrador, até as técnicas de enfermagem, até as nutricionistas, todo mundo está voltado para cuidar das pessoas que têm alergias alimentares tardias. Então, como que surgem as alergias alimentares tardias na vida das pessoas? As alergias alimentares tardias, elas surgem no intestino. O intestino é um órgão imunológico, o intestino é o local onde os alimentos entram, tá? E onde os alimentos já devem chegar digeridos. O intestino ele é um tubo, tá? Onde os alimentos que foram digeridos, isso é um detalhe super importante, tá? Quando os alimentos são bem digeridos, eles chegam no intestino delgado e já vêm refinados, ou seja, as proteínas são quebradas em pedacinhos bem pequenos, que são chamados de aminoácidos. Os carboidratos são quebrados em pedacinhos bem pequenos, que são os açúcares, os monossacarídeos, são os açúcares menores. As gorduras já foram bem digeridas e transformadas nos pedacinhos, nos triglicerídeos, que são os pedaços menores das gorduras. E aí o que acontece? O intestino é uma peneira, tá? É uma peneirazinha. Então ele deixa passar esses fluidos desses alimentos que foram bem digeridos para nutrir o nosso organismo. Então o que acontece? Do intestino passa para o sangue, do sangue vai para o fígado, e o fígado vai gerenciar os açúcares, essas gorduras, essas proteínas digeridas, são chamadas aminoácidos, para refazer o nosso organismo, para refazer os nossos músculos, para refazer as nossas células, para produzir energia no corpo, para produzir os hormônios, enfim, para produzir tudo que nós somos, né? A nossa constituição orgânica e metabólica. Porém, se houver algum processo inflamatório no intestino delgado e ele se abrir, o que acontece? Aí é que está a origem das alergias alimentares tardias. Pedaços de proteína dos alimentos que não passariam se o intestino estivesse com a sua permeabilidade normal, passam. Então, esses pedaços de proteínas, de alimentos, de fungos, porque existem fungos no nosso intestino, e de bactérias, passam para o sangue. E quando isso acontece, o nosso sistema imunológico, que é o nosso guardião interno, nós temos um guardião interno dentro da gente, que é chamado de sistema imunológico, e ele não permite que coisas estranhas entrem no nosso organismo. Se um vírus tentar entrar no nosso corpo, o nosso guardião interno, o sistema imunológico, ele vai nos defender. Se uma bactéria tentar entrar no nosso corpo, o nosso guardião interno vai nos defender. E se uma proteína estranha entrar no nosso organismo, o nosso guardião interno também vai entrar em alerta e ele vai lançar mão de todas as armas que ele tem para combater esse invasor. E aí eu peço para ter um parêntese para te dar uma analogia do papel desse guardião interno que a gente tem, chamado sistema imunológico, na geração tanto da nossa proteção, que é a nossa imunidade, como numa situação que é de confusão, que é quando esse guardião se confunde, quando ele perde a especificidade dele. Então, todos nós sabemos que pessoas que sofreram lesões em órgãos, essas pessoas, por exemplo, no coração, elas podem sofrer, têm a possibilidade de transplantar um coração, ou um pulmão, ou um fígado. Isso acontece hoje, né, com muita frequência. Né? Pessoas que perderam órgãos serem transplantadas. Porém, esses órgãos, ao serem implantados no corpo dessas pessoas, é necessário que você use medicamentos para que o corpo, o guardião do corpo dessa pessoa, não rejeite esse órgão implantado. Então imagina você, se você pegar, por exemplo, um pedaço de frango e inserir debaixo da sua pele, você vai lá, anestesia,
faz um cortezinho, coloca o frango debaixo da pele. Na primeira vez que você fizer isso, não vai acontecer muita coisa não, gente. Não vai acontecer muita coisa. Vai dar um processo inflamatório e tal, isso vai se resolver. Mas se você fizer isso uma segunda vez, o seu organismo vai produzir anticorpos contra essa carne do frango que você colocou debaixo da sua pele e vai ter uma reação muito violenta, chegando a causar uma necrose no tecido. Por quê? Porque o guardião imunológico do teu organismo foi sensibilizado. E essa mesma coisa pode acontecer quando a tua permeabilidade intestinal se abre. Ou seja, pedaços de proteína de alimentos que você come com muita frequência, esses pedaços de proteína podem passar para o seu sangue e o guardião interno do teu organismo, ele pode entrar numa que ele está sendo invadido por alguma coisa estranha. E de fato está. E aí o que ele faz? Ele produz anticorpos, ele sensibiliza células que vão começar a reagir contra essas proteínas estranhas. E aí, o que acontece? Essa reação inflamatória imunológica, ela pode acontecer no intestino, no esôfago, se manifestar no estômago, né? No reto, levando a pessoa a ter uma colite, uma retocolite inflamatória e tal, no aparelho digestivo, mas pode se manifestar à distância. E aí é que está o grande problema. É que às vezes esse processo que acontece no intestino, ele vai acontecer à distância, vai causar uma enxaqueca, vai causar uma dermatite atópica, vai causar uma asma, vai causar uma sinusite, e a pessoa não vai fazer a correlação, porque muitas vezes ela não percebe assim. Existem pessoas que não são muito ligadas no seu organismo. Existem pessoas que são até mesmo desconectadas do que está acontecendo no seu corpo. Isso daí, na psiquiatria, tem até um nome complexo, né? São pessoas que não conseguem explicar o que sentem e têm dificuldade de perceber que está acontecendo alguma coisa no organismo delas e de comunicar isso daí. Essas pessoas são chamadas de alexitímicas, alexithymia, né? E hoje é muito comum as pessoas estarem tão atentas a coisas que estão acontecendo no entorno, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida educacional, e assim, tão focadas que elas perdem a conexão com o corpo. É muito frequente a gente ver pessoas de alto desempenho, muitas vezes, terem problemas inflamatórios que acaba levando essas pessoas a terem uma perda da eficácia, uma perda da qualidade e da produtividade delas, porque elas estão tendo processos inflamatórios e elas vão deixando isso daí para depois e ficam tomando remédios sintomáticos, tomam antialérgico, tomam antiácido, tomam analgésico, tomam anti-inflamatório, vai levando, né? E a pessoa não se esclarece a respeito do que está acontecendo com ela e no final, quando ela vê, ela está com um grande problema e esse problema acaba tirando essa pessoa do foco dela, do trabalho, da tese que ela está defendendo, do pós-graduação que ela está fazendo. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente está precisando se atualizar o tempo todo, né? Tem gente que está dizendo que nós estamos numa era em que nós nos transformamos em softwares, né? Ou seja, a gente precisa estar em constante atualização. Mas para nós estarmos em constante atualização, a gente precisa ter saúde, ter boa energia, precisa estar dormindo bem. E se nós tivermos algum processo inflamatório no nosso corpo, o que acontece? Suponhamos que isso seja a nossa consciência. Essa parte superior aqui é a nossa atenção voltada para o mundo externo. Essa parte aqui embaixo é a voltada para o nosso mundo interno. Se nós estivermos bem de saúde, se nós estivermos com uma situação de saúde que a gente chama de silêncio dos órgãos. Silêncio dos órgãos é você pensar no seu corpo, se ligar no seu corpo e dizer assim, pô, não tem nada doendo, tá tudo bem, tá tudo legal, eu tô dormindo bacana, não tô sentindo dor, não tô sentindo limitação no meu corpo, não tem nada me perturbando, tá? Então eu consigo lançar a minha atenção para o mundo externo, para o mundo social, para o mundo empresarial, para as oportunidades, para a minha vida familiar, para a minha vida amorosa. Porém, se eu consultar o meu corpo e ele me informar que tem alguma coisa dentro do meu corpo me incomodando, me inflamando, isso vai competir com a minha atenção para o mundo externo
e eu posso ter uma situação de fragmentação da minha consciência. Uma hora eu percebo o mundo externo, outra hora eu estou sentindo aquele mal-estar, aquela dor no corpo, aquele refluxo, aquela cólica, aquela vontade de ir no banheiro, aquela vontade de fazer xixi. Porque as alergias alimentares tardias, elas podem causar vários problemas crônicos. A síndrome do colo irritável é uma delas. A síndrome da cistite intersticial, ela pode causar a candidíase de repetição, ela pode causar enxaquecas. As alergias alimentares tardias, elas podem ser gatilhos para enxaquecas. Enxaquecas desabilitadoras. Imagina você que está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado, está fazendo uma especialização, está fazendo um pós-graduação. Uma pessoa que está no momento assim, que você precisa, porque como eu já falei, a gente se transformou hoje na atualidade, nós somos softwares. A gente está precisando se atualizar o tempo todo, né? Se você tem essa necessidade, se você é uma pessoa que trabalha numa área que é do conhecimento, né, e você precisa estar atualizando, profissional liberal, empresário, empreendedor, enfim, profissional liberal, e você tem um processo inflamatório constante, seja digestivo, seja urinário, seja neurológico, seja muscular, isso daí vai fazer com que a tua consciência externa, tá, seja perturbada pela consciência interna, que não será positiva, será negativa. Então você vai ter uma fragmentação. Você vai ter que perceber, não tem jeito, o teu corpo vai gritar de tal sorte que você vai ter que ouvir. Muitas vezes, as dores que nós sentimos, os sofrimentos que a gente sente, aquela dor, na verdade, é um grito que o nosso corpo tá dando para nós, dizendo assim, pelo amor de Deus, você está acabando comigo. Para de fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas não ouvem. Ou melhor, ouvem, mas não conseguem entender a mensagem. Muitas vezes, o que acontece? O corpo fala, o corpo grita, mas nós não conseguimos compreender a mensagem. Nós não conseguimos entender que aquela dor não é para a gente simplesmente desligar. Tá vendo gritos na rua, eu vou aumentar o som de casa. Eu vou colocar um abafador de som, eu não quero ouvir os gritos na rua. E muitas vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ligar para a polícia, porque tem alguém sendo agredido na rua. Alguém está precisando de ajuda, eu preciso chamar a polícia, eu preciso chamar o corpo de bombeiro, alguém está preso dentro do elevador, eu não posso me fechar a essa informação que está vindo do ambiente externo. E também não posso me fechar para uma informação que está dentro do meu organismo. Então, todas as vezes que uma pessoa tem sintomas recorrentes, tem problemas de saúde recorrentes, está havendo alguma coisa que está sustentando isso daí. Então eu volto a dizer, se a pessoa tem a síndrome do intestino irritável, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, até o século passado, ela era considerada um problema mental. Achávamos que quem tinha problema de síndrome do intestino irritável eram pessoas que tinham problemas psicológicos. Foram necessários praticamente 100 anos para esclarecer que a síndrome do intestino irritável, ela, claro, ela afeta o sistema nervoso das pessoas, ela faz as pessoas ficarem nervosas. Porque imagina, a síndrome do intestino irritável, ela pode ter uma dimensão, a pessoa pode ficar sem conseguir ir no banheiro por 3, 4 dias, 5 dias até, imaginem você, que a constipação, a variante da síndrome do intestino irritável, que a pessoa tem constipação. E a pessoa pode ter 5 episódios de diarreia durante o dia. Ou seja, a pessoa está trabalhando e vai na diarreia. Trabalhando e tem diarreia. Vai num restaurante, come alguma coisa e tem diarreia. Tem uma informação de alguma coisa, tem uma contrariedade e tem diarreia, que é outra síndrome do colo irritável, que é a versão da diarreia. Ou tem a situação que fica alternando. Constipação, diarreia. Constipação, diarreia. Né? Então, essa situação da síndrome do colo irritável é um exemplo muito claro de como que uma alergia alimentar tardia
ou um crescimento bacteriano, e agora eu vou falar para vocês de duas coisas que podem fazer com que o intestino se abra, tá? Duas coisas podem fazer o intestino abrir. Na verdade, três. Eu vou colocar três que é melhor. Assim. A primeira é a pessoa não se alimentar de forma adequada. O que eu digo se alimentar de forma adequada? Eu não estou me referindo assim, à qualidade dos alimentos, nem ao tipo dos alimentos. É o procedimento de alimentação. A pessoa não mastiga direito, come em horários errados, pula a refeição, come muito rápido. Tá? Isso faz com que a pessoa não tenha um processo digestivo adequado. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de alimentos não digeridos dentro do intestino. E essa quantidade de alimentos não digeridos podem fazer com que o intestino se abra e aí passa os alimentos para o sangue e aí vai ativar todo aquele mecanismo que eu falei para vocês do guardião interno do sistema imunológico. A outra situação é que, às vezes, a pessoa pode não digerir direito porque pode faltar ao aparelho digestivo dela condições adequadas para digerir. Então, pessoas que, em função da idade, já não produzem enzimas, as enzimas necessárias para digerir os alimentos, e aí ela não faz uma digestão adequada. Pessoas que falta ácido clorídrico no intestino e a pessoa não consegue digerir as proteínas e os carboidratos de forma adequada. Isso também vai levar a um processo inflamatório do intestino. Tá? Existe uma situação em que existe um sobrecrescimento bacteriano no intestino. Por alguma razão, a pessoa às vezes vai comer fora de casa, come alimentos contaminados e passa para o intestino delgado bactérias, né? E essa bactéria acaba criando uma colônia dentro do intestino da pessoa e essa bactéria ela inflama o intestino, abre o intestino e começa a passar os alimentos para o sangue e a pessoa se sensibiliza contra esses alimentos e desenvolve as alergias alimentares tardias. Aqui no Amazonas acontece com muita frequência e a gente tem muitos pacientes que têm um sobrecrescimento fúngico. Cresce fungo no intestino da pessoa. E a pessoa, por causa do crescimento do fungo, também abre o intestino. E nessas pessoas, em especial mulheres, pode acontecer dessa quantidade de fungo ser tão grande que acaba gerando nelas as candidíases de repetição, que muitas vezes são pensadas como um problema da vagina, quando na verdade a candidíase de repetição, a sede dela está no intestino. Enquanto não for removido do intestino esse fungo, essa pessoa vai ter essa candidíase constantemente e vai ter uma complicação, porque o intestino fica aberto e os alimentos começam a causar sensibilização e a pessoa começa a desenvolver as alergias tardias. Então ela pode desenvolver muitos sintomas. As pessoas que têm alergias alimentares tardias, elas sempre apresentam muitos sintomas. Ela não tem um sintoma só. Ela não tem só dor de cabeça. Ela não tem só rinite, ela não tem só sinusite, ela não tem só refluxo, ela não tem só gastrite, ela não tem só colite, ela não tem só a síndrome do intestino irritado. Ela apresenta muitos sintomas. Sintomas neurológicos, que pode ser enxaqueca, dor de cabeça, sintomas emocionais, que é ansiedade, irritabilidade excessiva, alternâncias de humor. Ela tem sintomas dermatológicos. Ela pode ter um conjunto, tem gente que tem um conjunto geral, tá, de sintomas. Isso faz com que a existência da pessoa fique numa situação muito complicada, porque essa pessoa acaba tendo que tomar muito remédio, tendo que procurar muitos médicos. E o problema dela vai se resolver essencialmente quando o intestino dela for tratado e quando ela diagnosticar os alimentos que ela precisa retirar da dieta dela. E muitas vezes essa retirada não será para a vida toda, será por um período de tempo relativamente curto, 3, 6 meses. Quando então o intestino fechado, quando for estabelecida a causa do intestino estar aberto, quando o intestino se fechar, essa pessoa pode voltar a utilizar os alimentos sem ter problema. Aí ela precisa se alimentar de uma forma adequada, fazer o giro da alimentação. A gente tem as nutricionistas que ensinam as pessoas a fazerem o que a gente chama de dieta rotatória, diversificada.
aprender a se alimentar de fato de uma maneira saudável, para cuidar do corpo como um bem, como um patrimônio. Porque hoje, o que acontece? Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão considerando mais importante determinadas coisas do que outras, essenciais. Então, muitas vezes a pessoa considera mais importante determinadas coisas materiais, como bens materiais, e negligenciam a sua saúde. Negligenciam a sua saúde. Elas acham que as outras coisas são muito mais importantes do que a sua saúde. Quando a gente para pensar e ver assim, tudo o que a gente pode usufruir na vida depende da nossa saúde. Não importa se você tem a maior fortuna do mundo, se você não tiver saúde, você não vai estar conseguindo usufruir da sua vida de uma forma com qualidade. Você pode até ter as coisas, mas proveito, muito pouco você vai tirar dessas coisas. Eu, inclusive, nesse mês, por indicação de um amigo meu, historiador, um cara que eu gosto muito, um cara assim, meu amigo de adolescência, ele me recomendou ler um livro muito interessante do Michel Foucault. Tá? O nome do livro é uma coletânea, né? É uma coleção, chama História da Sexualidade Humana, mas dentro dessa coletânea tem um livro muito bacana que eu recomendo para você que está me ouvindo aqui, dar uma lida, porque é um livro que cita filósofos pré-socráticos, clássicos, em que os caras falam do cuidar de si mesmo, né? Do cuidar de si mesmo, da arte de cuidar de si mesmo, da gente prestar atenção assim, em tudo que acontece durante o dia. Né? Imagina, você termina o dia e antes de dormir, no livro está lá, antes de você dormir, quando se silencia a cidade, a urbe se silencia, quando você não tem mais o que fazer, né? Quando o seu cachorro foi dormir e a sua mulher já não está falando mais. Você fazer uma revisão de tudo que você fez no dia, né? De tudo que você fez de atividade física, no trabalho, você fazer uma revisão do que você fez no dia, né? E planejar o que você vai fazer no dia seguinte, né? Nesse intervalo entre o se preparar para dormir, você refletir sobre o que você fez no dia e o que você vai fazer no dia seguinte. Então ter cuidado com a sua hidratação, ter cuidado com os alimentos que você vai comer, né? Ter cuidado com o quarto que você vai dormir, com o ar que você respira. Então essa coisa do cuidar de si mesmo, dessa arte de cuidar de si mesmo, é uma coisa assim, muito interessante, porque fala de uma coisa onde todo mundo está falando assim, de autoestima, né? Autoestima. É um negócio assim, autoestima. É uma coisa muito solta. É diferente do cuidar de si mesmo. O cuidar de si mesmo não é assim, eu tenho uma estima maior, eu me sinto acima das outras pessoas, eu me sinto melhor, que seria autoestima, eu tenho uma visão de mim, que eu sou além das outras pessoas, que sou maior. Não, o cuidar de si mesmo, ele fala de uma outra coisa, que eu acho muito mais interessante, muito mais pertinente ao momento que a gente vive hoje. O cuidar de si mesmo fala do amor próprio. Estima, assim, eu tenho um animal de estimação em casa, tá? Que eu também não posso nem dizer que é de estimação, porque eu tenho amor pelo cachorro que eu tenho, como se fosse um filho. Então eu não posso dizer que para mim o termo estima, animal de estimação funcione, porque na verdade eu tenho amor por esse cachorro, eu não posso negar isso. Mas em outras situações, você fala assim, animal de estimação, né? Amor próprio é uma coisa muito mais profunda. Amor é uma coisa que você aceita, né, o outro. E amor próprio é você aceitar você mesmo, é você gostar de você mesmo, é você cuidar de si mesmo. E nesse livro do Michel Foucault, tem toda uma leitura sobre esse cuidar de si mesmo, que vai desde a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão das relações que você tem com as outras pessoas, né? Então é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente vai trabalhar com as pessoas, que essas pessoas têm um problema de alergia alimentar tardia, isso é um negócio muito interessante, porque
durante o processo da gente avaliar as pessoas que têm alergias alimentares tardias, nós acabamos fazendo com que as pessoas se remetam a prestar atenção em si mesmas. Elas preenchem um questionário onde elas vão listar desde o que elas se alimentam, das suas preferências, dos seus desejos, das suas aversões, tá? Até aquilo que elas percebem. Muita gente percebe que tem coisa que afeta a saúde dela, até sintomas que não tem nada a ver com a questão aparente das alergias alimentares. Então, na verdade, quando a pessoa entra no protocolo de alergia alimentar tardia, a pessoa ela vai fazer uma leitura, ela vai voltar a sua atenção, ela vai voltar o seu foco para si mesma. Ela vai olhar a si mesma e vai fazer uma avaliação do que está acontecendo com ela, né? Graduar os sintomas, medir a intensidade da dor de cabeça. A gente orienta a usar um aplicativo para medir a dor de cabeça, para saber quantas vezes tem a dor de cabeça. Então, esse processo é um processo terapêutico, nutricional, no qual nós orientamos as pessoas a saberem o que está causando doenças crônicas, repetitivas, inflamatórias, metabólicas, alérgicas nelas. Em um período de 5 semanas, é muito pouco provável que a pessoa não seja esclarecida a respeito do que está acontecendo com ela, tá? E a pessoa tem a oportunidade de mudar o seu estilo de vida, evitar o sofrimento. Porque a tua história, se você está sofrendo e você não sabe o que está causando esse sofrimento, que está impactando a sua vida, que está diminuindo a sua produtividade, que está levando você a tomar remédios constantes, frequentes, que está levando você a vários médicos, a partir do momento que você tem uma informação que é através de exames laboratoriais, que é muitas vezes através de teste, a pessoa pega e faz o que a gente chama de dieta de exclusão e desafio. A pessoa é convidada a excluir aquele alimento suspeito da sua dieta durante 4 dias, e no 5º dia a gente orienta a pessoa a voltar a usar aquele alimento não para se alimentar, mas para testar se esse alimento está inflamando ela. Na maioria das vezes é inequívoco. A própria pessoa diz assim: nossa, isso estava acabando comigo e eu não sabia. Eu não sabia. Essa sexta-feira, eu vou citar aqui uma cliente minha, que é minha seguidora. Eu não vou falar o nome dela, por uma questão ética, tá? Mas eu tenho certeza que ela vai entender porque eu vou citar o caso dela, porque o caso dela foi muito dramático. Essa moça ela teve um problema de pele, e esse problema de pele causou um sofrimento tão grande nela que ela teve que ir para São Paulo, para o Sírio-Libanês. Ela passou por vários médicos, por juntas médicas lá, e não foi esclarecido por que ela tinha aquele problema de pele. Essa situação de pele levou-a a tomar vários corticoides em dosagens muito altas, muito elevadas. Isso fez com que ela engordasse. E ela engordou e acabou tendo que fazer uma cirurgia bariátrica por causa dos corticoides que ela estava usando. E mesmo usando os corticoides, e mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, essa paciente nunca conseguia melhorar o problema de saúde dela. E aí o que aconteceu? Ela foi para São Paulo, foi lá no Sírio-Libanês, não se conseguiu fazer o diagnóstico, ela voltou, fez cirurgia bariátrica, continuou com os sofrimentos, e no final ela passou pelo processo com a gente, né? E no final nós acabamos descobrindo 2 coisas nessa paciente. Uma, que ela estava tendo um sobrecrescimento fúngico no intestino dela. Estava crescendo fungo no intestino dela. E a outra, que ela é portadora geneticamente de uma intolerância a glúten. Ela tem 2 alelos de intolerância a glúten. Ou seja, o fungo fez com que ela expressasse uma tendência genética que ela não expressaria se ela não tivesse essa exposição ao fungo. O problema dela de pele surgiu quando ela mudou de casa e foi morar numa casa úmida, uma casa que cresce fungo. Quando ela viaja, chega, tem fungo. Uma casa boa, uma casa nova, mas ela vai precisar adaptar a casa juntamente com o marido,
porque está vendo crescimento de fungo dentro da casa dela, e esse fungo está rompendo o equilíbrio imunológico dela, fazendo com que ela expresse uma intolerância genética que ela provavelmente não expressaria se ela não tivesse se exposto ao fungo. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: as alergias alimentares tardias, elas acontecem quando nós temos uma situação em que o nosso intestino perde a sua permeabilidade, tá? Perde a sua permeabilidade. E passam alimentos, fungos e bactérias para o sangue, fazendo com que o nosso guardião interno, nosso sistema imunológico, ele reaja. E ele reagindo, ele pode reagir de forma confusa, gerando vários problemas inflamatórios no nosso organismo, e que vai fazer com que as pessoas fiquem tomando muitos remédios, quando na verdade essas pessoas precisam identificar quais os alimentos que estão fazendo mal, se está tendo crescimento bacteriano, se está tendo crescimento fúngico, se precisa passar a se alimentar de uma forma melhor, se precisa otimizar a digestão, se precisa cuidar da casa, porque muitas e muitas vezes as pessoas estão tendo uma situação na sua casa que estão favorecendo o adoecimento. E esse problema da casa, tá? Ela pode afetar a nossa saúde também. Então existe a situação das casas doentes, tá bom? Então, gente, assim, essa questão é muito profunda, tá? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui hoje comigo, me ouvindo, num sábado à tarde, tá? Isso vai ficar disponível, tá? Para que depois a gente possa rever isso daí. E eu vou colocar para vocês o seguinte: a questão dos alimentos, hoje, é muito importante na nossa sociedade. O adoecimento mental que a gente está vendo, essa epidemia de doenças mentais nos países industrializados, tá? Existem estudos mostrando que existe uma relação direta entre doenças mentais, ansiedade, depressão, tá? E alimentação industrializada, alimentação processada. Quanto mais processado o alimento, maior a probabilidade de você ter doenças imunológicas, alérgicas e mentais, tá? Então, aquilo que você come vai impactar a tua saúde, vai impactar o teu sistema imunológico, tá? Pode fazer uma diferença enorme. E se você, de fato, conseguir encontrar o caminho da sua alimentação, que é diferente, não é igual para todo mundo. Tem pessoas que vão se dar bem com uma dieta vegetariana, tem outros que vão se dar bem com uma dieta pescentária, que é uma dieta vegetariana na qual come peixe. Tem pessoas que vão se dar bem com uma dieta lacto-ovo vegetariana. Tem outros que vão se dar bem com uma dieta da Idade da Pedra, né, do homem neandertal. Tem outros que vão se dar bem com uma dieta low carb. Tem outros que vão se dar bem com uma dieta sem glúten. Tem outros que vão se dar bem com uma dieta sem lactose. Não é igual, não é igual, tá? Cada pessoa tem uma individualidade, essa individualidade ela tem que ser respeitada, e o processo de individualizar as pessoas é um processo que leva um certo tempo. Existem pessoas que a gente precisa acompanhar, às vezes, de 3 meses a 12 meses a 1 ano, até a gente conseguir incutir naquela pessoa o conhecimento que ela necessita para viver melhor, para viver com saúde, para viver com qualidade de vida, para viver com energia, né? E essa pessoa aprender, às vezes, a modular, a excluir, às vezes, a maneirar determinadas coisas, tá? Para poder ter uma vida legal, tá bom?